Deberto Muniz de Almeida, o pessoal aqui me conhece como professor Paraíba, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nessa primeira gravação aqui, primeiro vídeo, numa introdução à saúde do trabalhador, queria apresentar rapidamente para vocês uma ideia de papéis das equipes de saúde na atenção e saúde do trabalhador, tanto na atenção individual, lidando com casos individuais atendidos, como numa atuação na gestão em saúde do trabalho. Esses papéis, o que a gente vai ver aqui no nosso curso é basicamente como que todas as pessoas colocadas nas suas situações de trabalho têm usos do seu corpo, diferentes usos do corpo, e em situações onde podem acontecer eventos como um acidente ou exposições potenciais de risco que vão ou não se realizar dependendo das possibilidades e das capacidades de defesas individuais e coletivas. Já que estamos no meio de uma pandemia de coronavírus, a gente pode citar aqui a situação, exemplificar isso, o trabalho do profissional de saúde com o uso físico do seu corpo no contato com o paciente, aumentando esse risco quando o contato é mais próximo, quando tem a possibilidade de uma intervenção que vai produzir aerossóis, mas em geral já na fala, na tosse, no espirro, o trabalhador, o exposto, o paciente está liberando gotículas que podem contaminar essa pessoa. E a gente podia ter um evento específico como um acesso de tosse no momento de uma consulta, e a exposição potencial de risco que depende por exemplo, de como se dá, se existem ou não mecanismos coletivos de proteção desse trabalhador. Por exemplo, ia fazer uma intubação e utilizou uma espécie de clausura de cabine, fechando, diminuindo a possibilidade da disseminação dessa exposição, e ainda a possibilidade do uso dos equipamentos de proteção individual e outras possibilidades de defesa da sua coletividade. Nessa situação, no equilíbrio entre esses usos e as exposições e possibilidades de defesa, podem acontecer danos à saúde do trabalhador, e esses danos podem provocar déficits anatômicos e ou funcionais. Então, o trabalhador que contraiu uma infecção pelo SARS-CoV-2, desenvolveu a doença da Covid-19, pode apresentar uma insuficiência respiratória. Mas esse mesmo trabalhador ele pode ter assistido situações de colegas que adoeceram, que morreram, que passaram por situações graves em internação, e desenvolver também consequências na esfera mental, na esfera psíquica. Em função desse déficit anatômico e desse dano, esse indivíduo pode ter um impacto na sua capacidade para o trabalho. Por exemplo, nesse caso da Covid, a pessoa que é considerada suspeita, caso positivado, ela tem uma recomendação de prevenção de ser afastada do trabalho para evitar a contaminação de outros pacientes, por exemplo, e também de outros colegas de trabalho. Então tem aqui um componente de segurança de segurança do paciente e de segurança do trabalho. Ainda dependendo desse impacto da capacidade para o trabalho, em outras doenças, o médico vai ter que tomar uma decisão de se há uma necessidade de afastamento do trabalho ou simplesmente da exposição. E numa sociedade
como a nossa, esse afastamento do trabalho pode ensejar que o trabalhador afastado vai ter direitos a serem requisitados. Por exemplo, quando o médico fornece um atestado médico para alguém que não trabalha, ele tem o direito na sociedade de ser considerado como se estivesse trabalhando e recebe aqueles dias como efetivamente trabalhados. Dependendo do afastamento, por exemplo, na Previdência Social, ele vai receber depois o equivalente ao seu salário pago como um benefício previdenciário. Então essas situações geram diferentes papéis para o médico, a equipe de saúde que tem que fazer o diagnóstico, de definir se existe uma relação de nexo causal com o trabalho, de propor um programa terapêutico, de propor condutas administrativas, como a notificação, e avaliar se tem déficits, dependendo da hora se está avaliando na alta, avaliar se o paciente apresenta sequelas, e também adotar medidas de prevenção. E esses são papéis que cabem à equipe de assistência. E ainda, na área da previdência, os profissionais encarregados de lidar com esses mesmos pacientes vão checar esses diagnósticos, a avaliação de déficit, a limitação da capacidade para o trabalho e a situação do enquadramento legal do paciente, do trabalhador, com vistas a saber se ele faz jus ou não àqueles direitos, né? Papel mais da perícia. E aqui tem uma interação. Nessa aula eu vou falar rapidamente aqui, passar rapidamente sobre cada um desses momentos aqui, só para ilustrar o que a gente vê na saúde do trabalhador, e a gente vê isso tanto para situações, no caso de um indivíduo que esteja atendendo, como para a situação dos trabalhadores num determinado território que a gestão de saúde atua. Então, por exemplo, os desafios em relação àquela questão do trabalho e os diferentes usos do corpo. É preciso lembrar que o trabalho ele tem diferenças. Eu citei o exemplo do trabalhador da saúde, mas podia ser o trabalhador que está numa fabriqueta produzindo baterias, acumuladores elétricos e com exposição diferente. Podia ser uma situação de alguém num trabalho onde há uma dimensão relacional muito intensa, como o próprio trabalho da saúde, o trabalho da educação, e trabalhos em que então muda, diferentemente, de acordo com o trabalho, muda a situação de exposição, e ainda no mesmo trabalho há variabilidades na situação da exposição. Vale a pena lembrar que no caso da saúde, por exemplo, um serviço que funciona 24 horas, há variabilidades individuais em função, por exemplo, do trabalho no turno noturno. Então, variabilidades individuais, mas variabilidades também de acordo com as equipes de trabalho, se toda a equipe estava, se a equipe estava completa e era uma equipe experiente, se ela tem um novato participando, e o desafio então de como propor a prevenção numa situação como essa. A gente podia pensar aqui numa pergunta de o que significa nesse modelo a gente saber que, pensando no trabalho de uma equipe de um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, por exemplo, de um hospital, você saber que há um grande número, que há um importante acometimento por doença da Covid entre os trabalhadores da saúde. Que significa isso em relação ao papel que tinha aquela equipe de saúde do trabalho, de medicina do trabalho, de outros. Então, nesse trabalho a gente pode ter exposições a produtos químicos, a agentes físicos, biológicos, que têm diferentes características. Então, pode ser produto irritante, pode ser alergeno, pode ser cancerígeno, pode ser um disruptor ou perturbador endócrino. E isso vai ter diferentes implicações.
as características, as propriedades físico-químicas dos produtos químicos interferem a propriedade, se é um agente físico-químico inorgânico ou orgânico, que implicações isso pode ter para a exposição. Ainda destacar as diferentes exposições nos usos do corpo. O uso físico do corpo, por exemplo, em trabalhos repetitivos, manuais, ou ainda as exigências cognitivas, os desafios que são postos no trabalho, se é um trabalho que praticamente não impõe grandes desafios, ou se impõe desafios que ultrapassam os limites das capacidades do trabalhador, se tem demandas emocionais, nós estamos vivendo esse momento da pandemia onde esse impacto é muito importante, e ainda destacar o fato da singularidade dos efeitos, que na avaliação da situação de cada trabalhador é preciso considerar que as pessoas são diferentes, têm histórias de vida diferentes e reagem diferentemente a diferentes situações, e esses aspectos precisam ser considerados, inclusive se eles reagem diante de agressões de uma forma mais, vamos chamar de um coping mais emocional ou de um coping mais racional, e como que isso impacta nos efeitos de saúde. Ainda o desafio em relação a esse trabalho de como avaliar essas exposições, como avaliar a intensidade, a concentração, a intensidade de um agente físico, por exemplo, do ruído, ou a concentração de um produto químico. Então isso varia com a condição do ambiente, isso varia com a condição da temperatura, isso varia com o tipo de atividade que está sendo realizada. E ainda considerar a duração dessa exposição, se há fatores de melhora e de piora, se na hora da atividade onde se expõe a um agente que penetra pela via aérea superior, por exemplo, o trabalhador precisa aproximar o rosto da origem daquela exposição e assim por diante. E ainda considerar que outro desafio nessa questão da avaliação do trabalho é considerar que a gente tem a avaliação, tem um caso individual, mas é diferente quando a gente está numa situação de ter um coletivo de trabalhadores afetados. Se houve casos anteriores de intoxicação por chumbo, por exemplo, numa determinada empresa, se houve outros casos de contaminação pelo vírus num determinado local de trabalho. No caso da Covid, por exemplo, se a gente está numa situação de inicial da contaminação, onde os casos são... é possível identificar que o caso teve um contato com alguém que veio de uma área de epidemia, ou quando já se está numa situação de distribuição comunitária, de contaminação comunitária da doença, e que, enfim, que as pessoas não são passivas diante dessas exposições. Elas podem ou não agir para se proteger. E a ergonomia chama a atenção para essa margem de manobra, o grau de liberdade que o trabalhador tem para, diante da identificação de uma situação de exposição, poder agir para se proteger. A legislação no Brasil e em outros países chega a consagrar o direito que o trabalhador tem de recusar fazer um trabalho, por exemplo, se o EPI não está protegendo, não está funcionando mais, e essas situações, embora possam existir na lei, nem sempre estão presentes na vida. A gente precisa avaliar essa condição. Em relação aos danos, lembrar que podem ser danos agudos, como um acidente de trabalho ou de instalação insidiosa. Também a classificação de Schilling diferencia doenças em que o trabalho é uma causa importante. Se não existir a exposição no trabalho, não vai existir a doença. É o caso do Schilling 1, ou o caso do Schilling 2, em que a doença, o trabalho é um fator de... No primeiro seria um fator necessário, no 2 ele é um fator de risco. Então, a gente tem caixas de supermercado, por exemplo, que podem ser acometidos, pode sofrer uma tendinite, e essa tendinite pode ser ou não relacionada ao trabalho. O que se verifica é que nesse grupo há um excesso de tendinites
em relação à ocorrência dessa mesma doença na população em geral. E ainda casos em que o trabalho é um fator desencadeante, de agravamento de uma condição pré-existente. Ainda podem existir doenças como efeitos tardios de acidentes e traumas. Então, por exemplo, acidentes que provocam um traumatismo crânioencefálico pode desencadear posteriormente uma cefaleia, pode desencadear distúrbios cognitivos da atenção. Chamar a atenção em relação a essas doenças o período de incubação e a latência. Então, por exemplo, a situação de cânceres em que a sua ocorrência vai se dar cerca de 20 anos depois de encerrada a exposição, como alguns cânceres provocados pelo amianto, pelo asbesto. Nas doenças de contaminação biológica, é muito importante considerar para avaliar se o evento, se a exposição aconteceu, se houve dentro do período anterior ao início das manifestações, um contato com o agente, com a situação de exposição. Às vezes é bem fácil de caracterizar, como, por exemplo, um acidente com um pérfuro cortante, onde havia uma agulha oca que tinha sido usada num paciente de sorologia positiva, identificada, etc. E outras vezes é um pouco mais difícil isso. Então, como é que a gente vai precisar lidar com cada um desses casos? Se é uma situação de caso individual e se é uma situação de já uma epidemia, as condutas em termos clínicos, administrativas e de prevenção. Então, na medicina do trabalho é fundamental agir para evitar que um trabalho que está se revelando patogênico possa provocar doença em outras pessoas. A notificação é muito importante para isso e mudanças na forma como está se dando aquele trabalho também. Entre as condutas administrativas, muito importante a decisão de se há ou não a necessidade de afastar a pessoa acometida do trabalho ou da exposição. Ainda avaliar nessas questões, nesses pacientes que apresentam o dano, a presença de déficits temporários ou permanentes, inclusive na hora da alta, na forma de sequela. É importante destacar que há desafios, em alguns casos há uma avaliação, facilita-se o trabalho para a equipe de saúde quando tem uma avaliação objetiva. Eu posso medir, fazer uma audiometria clínica para um trabalhador que apresenta uma perda auditiva induzida pelo ruído. Eu posso fazer uma eletroneuromiografia para avaliar os impactos de uma síndrome do túnel do carpo, por exemplo, seja provocada num trabalho repetitivo ou ainda num trabalho com exposição a vibrações. Se tiver uma insuficiência respiratória, eu devo fazer a prova de função respiratória, a espirometria, e avaliar objetivamente o grau de insuficiência, de déficit que está apresentado. Em outras situações mais difíceis, pacientes com dor crônica, com impactos de saúde mental, a gente não tem avaliações objetivas, mas há caminhos de avaliação a serem considerados importantes na tomada de decisão de cada caso. Ainda avaliar o impacto da capacidade para o trabalho e na vida. A pessoa está podendo andar, pode ficar uma jornada de trabalho inteira em pé, houve a morte, tem uma incapacidade total permanente, que seria o equivalente a uma aposentadoria por invalidez, uma incapacidade parcial permanente. Muito comum que a gente lide com a situação de quem apresenta uma incapacidade temporária total. Então, o paciente apresentando um quadro agudo importante de sintomatologia tem que ser afastado do trabalho. E esse afastamento na área da Previdência é importante saber se ele é de até 15 dias ou maior que 15 dias. O atestado médico tem a força, tem o poder de determinar que o empregador cubra as despesas daquele afastamento de até 15 dias. E esses direitos legais precisam ir sendo acompanhados. Nós estamos vivendo um momento no país
de intensas mudanças onde há cortes, restrições naquilo que eram direitos sociais dos trabalhadores, dos cidadãos. Então a gente precisa estar atualizado em relação a isso. Para os afastamentos maiores que 15 dias, é a Previdência que vai passar a assumir o pagamento desse trabalho. Além disso, o desafio de saber como e quando decidir pelo retorno ao trabalho. Saber se isso vai ser um retorno em que o médico determina que há restrições, precisa, por exemplo, é muito importante que o retorno ao trabalho, quanto mais cedo ele possa acontecer, melhor tende a ser o prognóstico do paciente. Mas isso depende da situação da empresa, se a empresa está disposta a receber e a oferecer um local de trabalho para aquele indivíduo onde ele não tenha nenhum impacto na sua evolução com piora da doença. E ainda em relação a esses pacientes, o profissional tem papéis no que diz respeito a esse acesso do paciente a direito, do cidadão trabalhador a direitos sociais. Ele é mediado pela conduta do profissional de saúde, que deve formalizar um encaminhamento à Previdência, que muitas vezes tem que elaborar um relatório de saúde, um relatório médico. Esse modelo que a gente mostrou aqui no primeiro slide dá uma ideia de conteúdo de um relatório, que pode ser um relatório simples, referindo o dano que o médico diagnosticou, a sua opinião sobre a história e relação entre esse dano e a exposição ocupacional, os déficits que foram identificados nesse indivíduo em consequência desse dano, uma opinião sobre o impacto que esse déficit e esse dano, a situação de exposição que ele estava, trazem para o impacto laboral e, em função dessa avaliação, a opinião de recomendação. Geralmente, quando se faz o relatório de saúde, é porque se optou por uma recomendação de que é preciso afastar o indivíduo da exposição e ou do trabalho. No afastamento da exposição, esse relatório poderia ser feito à própria equipe médica da empresa de onde vem esse empregado, esse trabalhador. Ainda o profissional de saúde vai ter um papel no acompanhamento desse caso, em termos de tomar decisões. Se a sua opinião não for aceita pela Previdência Social, a gente tem que fazer um pedido, a gente estando convicto da posição que a gente tomou, se não houver uma recusa que nos convença de que estávamos equivocados, a gente fazer um pedido de reconsideração da decisão. E ainda, quando o paciente fica afastado do trabalho, sobre os nossos cuidados, apresentar relatórios de evolução ou um relatório com uma recomendação de alta e de retorno ao trabalho. Então, esses são os desafios que são apresentados nessa situação e que a gente queria apresentar aqui. Fico à disposição se vocês tiverem questões e entre como uma possível tarefa que vocês poderiam, um exercício que poderiam fazer, vocês poderiam pensar nessa, como é que é a vivência de vocês com essa situação de diferentes situações de exposições no trabalho, que diferenças são observadas, aparecem, por exemplo, eu comentei o caso da Covid, mas se fosse um agente químico, se fosse uma asma ocupacional por exposição a um alergeno, se fosse por um agente cancerígeno, que tipo de diferenças a gente poderia estar observando na abordagem desse caso? É isso.